Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao Tá Numa Cast, que é o podcast que vai além do óbvio e além do direito, naturalmente. E hoje eu tenho a grande satisfação, ou seja, a grata satisfação de ter como meu convidado especial o Maurício Ramos, né, que é um líder de um movimento essencial para a sociedade, que é a proteção das águas urbanas. O trabalho dele é um trabalho voluntário que visa lutar na defesa das futuras gerações. Água é vida, sem água não existe vida. Tanto que nos planetas onde deixou de existir a vida humana ou qualquer tipo de vida deixou de existir. Então é uma questão de sobrevivência mesmo, é uma questão urgente. Então eu convido para assistir até o final. Vai passar grandes informações altamente relevantes para a sociedade, tá bom? Ele é formado em administração e especialista em comércio exterior. Então, a passar a palavra aqui pro meu amigo Maurício, eu gostaria que ele falasse um pouquinho, voltasse um pouquinho no tempo e falasse das suas reminiscências, qual eram os sonhos de infância dele. Então, vou fazer a pergunta direta agora. Maurício, quais eram os seus sonhos de infância? Obrigado, Nelson, pelo convite. Muito prazer em poder falar um pouquinho dessa pauta de água urbana aqui com você, né? Para ser bem sincero, o meu sonho, quando eu era criança, eu adoraria ter sido astronauta. A gente sonhava em ser astronauta. Uhum. E depois, com o passar do tempo, eu queria trabalhar com alguma coisa que fizesse que eu viajasse. E Entendi. aí, no fim das contas, surgiu o curso de comércio exterior, era um curso novo, só tinha numa faculdade de São Caetano, e a minha faculdade foi a segunda faculdade a ter esse curso. E aí eu me inscrevi e passei no vestibular. Eu prestei no meio do ano, eu não tinha tinha feito só 2 meses de cursinho, e acabei entrando na faculdade e segui carreira Entendi. nesse setor, que é interessante. Entendi. Acabei viajando bastante, né? Aham. E tendo muita experiência em outros países, Então, com outras culturas, né? então essa parte dos seus sonhos você alcançou, né? De Essa viajar. parte, só não fui para o espaço. Ainda, né? Ainda Ainda. tem, É. ainda pode Vamos ser que ver. ainda tenha essas viagens aí do Elon Musk aí, pra você possa. Só que tem que ter passagem de volta. Esse que ele tá prometendo é Exatamente. só de ida. Só Aí de ida. não é muito vantajoso, né? É, É. Aí tem que ver também se ele vai querer ir, já que ele tá, né, convidando todo mundo, vamos ver se ele vai ter coragem também de ir sem passagem de volta, né? Mas, exato, exato. mas vamos lá. E a sua vida estudantil, o começo da atividade profissional na área de comércio exterior, o que te levou a atuar nessa área profissionalmente? Na verdade, foi isso. Eu gostaria de ter uma carreira onde eu pudesse viajar. Sim. E eu passei pela escola, estudei numa escola pública de excelente, agora C. Silveira, lá em Pinheiros. Depois eu fui para o Objetivo, que o objetivo de cada 100, 97 entravam na faculdade. Sim, Então, sim, e foi objetivo. bem isso. Muito renomado. Eu entrei sem fazer cursinho, Entendi. praticamente, né? E entrei nessa área de comércio exterior. Comecei a trabalhar com navegação. O meu primeiro emprego na área foi em navegação, trabalhando com terminais portuários. Sim. E logo depois eu saí dessa parte de operação, fui ser controller de companhia de navegação, da área de equipamento da Companhia O que Marítima é um Belga. controller? O que ele Então, eu faz? controlava a frota de containers na América Ah, Latina tá. toda. E era Nossa, garoto. sério? Olha. E Quantos anos naquela você época era tinha? feita tudo, não tinha computador, fazia tudo na mão, né? A gente tinha uns cartõezinhos e Sim. cada cartãozinho era um container, você ia colocando a passagem dele. Chegou no Brasil dia tal, no porto tal, foi pro terminal, recebeu lavagem, Sim. limpeza, tá pronto para ser entregue de novo para a próxima viagem. Entendi. Então você era um gestor aí dessa E parte. manejava também, se estava sobrando container algum no Chile, por exemplo, trazia para o Brasil, se precisava atender uma linha nova. E você Trabalhei nessa parte de logística há muitos anos. E aqui em São Paulo ou em Santos? Em Algum porto? São Paulo, Ah, entendi. na sede da Entendi. Companhia Aí Marítima depois, Belga. hoje você trabalha de forma autônoma, né? Aí depois eu saí, como fui formado em comércio exterior, eu saí da área de logística, né, de terminais portuários, que foi o último emprego meu. E recebi um convite de um amigo para trabalhar como comprador de uma empresa do Oriente Médio, No aqui no Oriente Médio. Brasil. Dificílimo trabalhar com essa turma, cara. Por Assim, por que porque que é são difícil? terríveis, assim. Não é só a Eles mandavam comunicação. uma carta de crédito que tinha a primeira folha, era
sobre as condições de negócio, as outras 6 folhas eram de restrição a Israel. Nossa, Aí era... é complicado. Aí não, você não podia, nem o fornecedor da cola podia ter sobrenome israelita, entendeu? Entendi. Então, é a briga deles que reflete, que respinga no mundo todo, né? Uhum. Mas também trabalhei muito bem com essas pessoas, são pessoas muito sérias, Sim, sim. sabe? Eles cumprem negócios. E de lá eu saí e fui vender na Europa com esses produtos, né? E como seria isso? Eu virei um broker independente. O que eu é tive um uma broker trading. independente? Eu pego a mercadoria da indústria e vendo para os tá. clientes lá Aham. da Europa, para a indústria da Europa, para os Sim. distribuidores. É matéria-prima ou direto ao consumidor? Não, é um produto final. São placas para construção civil. Ah, sim. Para construção civil e embalagem. E eu vendi, até hoje eu faço Até isso. hoje você faz isso. Né? Faço profissionalmente. Então você não tem um horário para trabalhar. Não tem horário para trabalhar. E como é que assim, você... a partir das 4 da manhã, meu WhatsApp já começa a apitar, 3, 4, porque é o horário útil da Europa, né? E até as 2 da tarde é o horário de mercado. Que E é o horário você dorme mais... quando? Não, mas eu não vejo mais, você acredita? Eu não vejo mais eu não abro mais, eu não acordo e eu abro o WhatsApp. Não, né? Eu espero, tomo café da manhã, depois Você tem um né? regramento, senão você... senão Mas você... eu respondo e-mail às 8 da noite, 9 da noite, 8 depende também da necessidade do cliente, Depende da necessidade do Porque cliente. a gente acho que como você no seu trabalho de comércio exterior, eu como advogado, nós somos solucionadores de problemas, né? Exatamente. O advogado não é o guerreiro que ganha processo, né? Na verdade... Não é a questão é solucionar o problema, não necessariamente judicialmente, né? Você trabalha administrativamente, né? Eu faço as vendas e depois eu acompanho, eu dou acompanhamento. Sim, que legal, E sou consultor também, né? E hoje em alguns casos eu viajo só para resolver problema. E hoje você vende mais para que país? Vários? Seria? Europa em geral. Estados Unidos parou, né? E tem situações que você precisa ir lá pessoalmente, conhecer, conversar. Vou no mínimo uma vez ao ano, mas 2 vezes ou 3. Para que eu país? estou tentando reduzir porque a pegada de carbono dessas viagens é pesada, né? É verdade. Então, se você ir sem fazer uma viagem dessa que só para falar oi para as pessoas, você fala pelo WhatsApp. Verdade. Mas tem algumas coisas que você tem que resolver. Você tem que olhar lá. Se teve algum problema com a mercadoria, você tem que ir lá, abre tudo e olha. Entendeu? Entendi. E o atendimento ao cliente. Sim. Ele quer que você vá lá resolver o problema dele. Sim. Como você está trabalhando do outro lado do mundo, ele pode achar que você tanto faz como tanto fez, não está ligando para ele. Não está ligando, né? Então lá você demonstra o atendimento. a tua preocupação e mostra uma excelência no seu atendimento pessoal, né? Que as pessoas ainda precisam, né? Precisam, porque hoje se você quiser comprar só pela internet, você vai lá na internet, como você faz para comprar um micro-ondas. Você vai lá, entra, são 6 opções de comprar, e você pega o melhor preço, a melhor entrega, tudo mais. No meu produto não, se dá algum problema, o cara para a indústria dele. Então né? ele quer que eu vá lá olhar. Ele quer o atendimento, né? Ele precisa desse atendimento. E o problema justamente é o prejuízo que pode causar, né, financeiro para a empresa, Exatamente. né, por parar, né? Ter que parar alguns dias, sei lá, por um determinado tempo. E falando um pouquinho desse assunto de águas urbanas, qual o momento de insight? O que te levou a se engajar nesse movimento? Apesar que você sempre, como você disse, sempre foi aqui da capital, né? Crise hídrica. De 2014. 2014. Um pouquinho antes disso, anterior a isso, nós tínhamos o movimento de bairro. O movimento de bairro é importantíssimo, porque você começa, não é propriamente uma associação, mas é um movimento de bairro onde as pessoas se unem para atuar em causas comuns. No nosso caso, no primeiro movimento foi melhorar nosso espaço em torno, a praça onde eu moro, fazer mutirão, depois... esses movimentos se uniram no plano diretor, porque o plano diretor você tem que defender seu território. Se você não defende seu território, é complicado, porque a pressão especulativa imobiliária, eles destroem os bairros. Então eles vêm com tudo. E eles são muito organizados. E como que acontece essa destruição dos bairros assim na parte prática? Você tem nossos bairros, eles têm a característica de vila. São vilas onde as pessoas moravam e a gente adora a diversidade social. Nós não queremos expulsar os moradores de baixa renda.
eu acho que aquele bairro tem que servir para todos. Tem que ter um pequeno comércio, Sim. não pode ser estritamente residencial. Ele tem que ter algum comércio, Sim. ele tem que ter alguma verticalização, que é Sim. verticalização média, é uma característica de vila. Sim. Então, se você hoje você vai precisar de um mecânico, de um padeiro, você tem que mudar de bairro. Você tem, porque no seu bairro não permite mais ter mecânico, ou não permite mais ter uma padaria do lado da sua casa. Então, nós brigamos para manter Sim, nosso bairro sim, do jeito sim, que sim, ele é. claro. Agora, se eles transformam em zona mista, isso é ZPR, zona preferencialmente residencial. Se você transforma esse bairro em zona mista, você tem aquele problema dos prédios, Sim. que sem limite de altura. Então, Verdade. num espaço onde cabem uma família de 10 pessoas, você pega 3 casas, são 30 pessoas. Sim. Se você pega aquilo e ergue um prédio, você vai ter 300 pessoas ali naquele. E- Você tinha 4 carros, vai ter 30, 40 carros naquele Sim. prédio, ou até mais, né? Ou até mais, ou 50, 60, porque aí eles cavam também aquele subsolo, até 3 subsolos, né? E aí você atinge lençol freático. Então, Sim. tudo isso muda e gentrifica. Você expulsa o morador de baixa renda. Entendi. Que antigamente, naquele mercadinho do lado, ele comprava aquela mostarda baratinha. Sim. Hoje não, ele vai comprar mostarda, tem mostarda Dijon. Então o cara não consegue mais viver ali. Verdade. Então ele é expulso do bairro, de alguma maneira. Então ele é expulso do bairro e vai morar na franja da cidade. Você começa a descaracterizar. Sim. Você tinha uma característica de vila e hoje você tem uma característica de um bairro de classe média alta. Sim. Entendeu? Então você expulsa aqueles moradores. E um processo especulativo, né? Especulativo. Outra coisa. Eles estão trazendo agora, estão construindo mais para investidor do que para gente que vai morar. É complicado isso, Então né? você não tem gente morando ali, o cara compra para investimento, para alugar para o Airbnb. Então não tem morador ali, você gera um problema de segurança, porque a rua, um espaço público que não é ocupado e ocupado de maneira saudável, ele gera problema de violência, entendeu? Sim. Se você não tem gente andando na rua, é muito mais fácil o sujeito ser assaltado, né? certeza, Sofrer com violência. certeza, Então, com certeza. tem tudo isso. Ou seja, não que nós sejamos contra os prédios de alto padrão, prédio alto, não. Tem que ter o planejamento. Sim. Então a gente não pode liberar tudo, tem que ter alguém para regrar isso, para que a vida das pessoas Não pode ter mudem tanta tanto. concentração de construções no espaço. Ampliar Sim, seria ter as construções, Não. a quantidade de construção, mas num espaço de área, né? Uma questão de Uma- infraestrutura de também, infraestrutura. Nelson. Presta atenção, imagina, você num lugar onde tinha 30 pessoas, você coloca 300, imagina os 300 apertando A descarga. ao mesmo tempo. Meu Deus Imagina do os 300 saindo ao mesmo tempo para trabalhar. Tomando banho. Tomando banho, entendeu? Não tem tubulação que Não aguente tem. isso, cara. Não tem. Não tem. A rede é subdimensionada. Sim. Já para essa altura do campeonato, para a atualidade. Se você chegar e olhar para essa rede, daqui a 10 anos, com você está multiplicando aquela população local, Sim. você vai gerar problema, entendeu? Com certeza, com certeza. Teremos problemas. E como é que você iniciou esse movimento? Como você divulgou? Como as pessoas ficaram, as pessoas que hoje, né? Os vizinhos, assim, esses movimentos de bairro, hoje nós estamos em 3 bairros. A 3 Vila bairros. Beatriz, Vila Ida e Vila Jataí. São contíguas, são a gente chama de bairros- Vilas Beija. Fica um nome bacana. Temos até moeda local. Ah, Nós que temos legal. moeda local que foi Que criada legal. pela comunidade. Ou seja, nós nos unimos, esses 3 bairros se uniram para atuar, para defender seu território no Sim. plano diretor. Entendi. Logo após, nós conseguimos salvar 90% do nosso território. 10% a gente não conseguiu, infelizmente. Entendi. Mas assim, depois disso, o que nós vamos fazer? Surgiu a ideia de transformar esses bairros em ecobairros. O que seria isso, E aí, Ecobairro? Explica melhor. Programa Permanente Ecobairro. Depois vale a pena vocês entrarem, que chama Programa Permanente Ecobairro, da minha amiga Lara Entendi. Freitas. E ela passou essa filosofia para nós, ou seja, nós temos agora nesses bairros uma política agora de reduzir o consumo. Ah, entendi. Tem grupo de troca, consumo zero. Ah, Nós entendi. temos um grupo que é Áreas Verdes, que liga, nós fazemos compostagem comunitária em praça O pública. que seria isso? Foram 74 toneladas de composto desde 2017 até agora. O que seria a compostagem? Compostagem na é prática? usar. A nossa compostagem ela é mais simples, ela é de fruta, legume e verdura. Seria? Resto de fruta, legume e verdura. Coloca num... Nós juntamos aquilo, é um processo aeróbico, Sim. não é anaeróbico. Nós colocamos folhas, Precisa de composto, oxigênio, né? folha, precisa de oxigênio. E aí nós misturamos aquilo e aquilo vira adubo. Ah,
Vira, que legal. e é de alta qualidade, não gera vetor, não tem bicho, não tem nada. E Desde não 2017 não polui nós o fazemos. lençol Não freático. polui o Ele lençol torna freático, inerte, porque né? Fica inerte. depois aquele composto a gente devolve para a praça. A praça nos Entendi. cedeu aquele espaço, a gente coloca em volta das árvores. E se E deixar as pessoas jogar, podem e se levar. jogar aleatoriamente esse mesmo tipo de lixo, ele acaba se tornando poluinte. Ele vira sim, churume. tem que ser churume. tratado, tem que ser tratado. É. No nosso não tem isso. Olha que legal. No nosso não tem. Fica um composto muito bonito. Vale a pena. O site é Vilas Beija. Vilas Beija. Pode procurar na internet, legal. colocar só no Google Vilas Beija, e aí vai ter o nosso Instagram, o nosso site. Eu sou um dos formadores daquele coletivo. Sim. São 30 pessoas que são muito, 25, 30 pessoas muito ativas, e o coletivo em geral tem umas 600 pessoas. Ô Maurício, você falou da Vila Beija, que vocês fizeram um trabalho excelente, estão fazendo ainda, né? Mas como ampliar isso? Porque é muito pouco, né? Com sim. todo respeito ao trabalho de vocês. Não, mas essas iniciativas elas são replicadas em outras partes da cidade. Por exemplo, essa compostagem que a gente faz já tem diversos coletivos de compostagem. Tem a Nossa Senhora da Composteira, tem a compostagem Butantã, tem o pessoal da Nova Lapa, da Praça Nova Lapa. Sim. Então, são núcleos que vão se formando, porque eles tem o pessoal de Quiririm, lá do Butantã. Então, são legal. 6 ou 7 que eu conheço, tem muito mais, né? Coletivos, iniciativas como essa de compostagem. Mas, voltando ao assunto da água, quando nós pensamos em fazer o ecobairro, nós fizemos um planejamento dos nossos bairros para dividir o recorte territorial nosso entre os dois córregos, o Beline e o Corujas. Entendi. Então, nós fizemos elegemos um território para atuar nessas duas microbacias hidrográficas. E aí alguém falou assim, olha, vamos fazer um monitoramento dessas águas de poluente, vamos monitorar os poluentes dessas águas. Chama a SOS Mata Atlântica, vamos fazer um convênio. Entendi. Fui eu que não sabia nada de água, por essa fiz o cursinho, assinei o convênio com a SOS Mata Atlântica, e aquilo mudou minha vida, meu amigo. Aquilo, Maurício, a partir do qual momento o trabalho que você... aqui, que a maioria não conhece. Eu já li alguma coisa, também acompanhei alguma coisa, mas eu não sou expert no assunto. Qual o trabalho que a SOS Mata Atlântica faz? É uma iniciativa incrível. Né? O programa chama Observando os Rios. Sim. Que eles pegam esses coletivos, e, em geral, escola, faculdade, para que eles fornecem um kit de monitoramento, que é um kit muito simples, com todas as instruções, e você monitora mensalmente. Esse monitoramento ele vai para um programa que depois é publicado na página da SOS Mata Atlântica, que tem a qualidade dos rios monitorados. Que legal. E quem tem acesso a esse kit? A SOS ela passa esse kit para as escolas, faculdades, instituição de ensino, e para alguns coletivos. Tem o nosso e o Ocupe Abrace, que eu conheço. Que legal. O que seria o Ocupe Abrace? O Ocupe Abrace é um coletivo da Praça das Nascentes, que é lá da Pompeia. Eles ocuparam aquele espaço, né, que era um espaço degradado, e transformaram aquela praça numa praça muito agradável. Tem 6 nascentes, fizeram um laguinho para peixe. Por iniciativa popular mesmo. Iniciativa popular, sociedade civil, sem nada, sem CNPJ, sem nada. Sem formalidade, é informal, mas funciona. No fim, eles demoliram uma quantidade de casas ao lado daquela praça. Que legal. E para construir, uma construtora comprou, ali está no eixo de estruturação urbana. Comprou aquelas casas, aqueles terrenos, e o coletivo lá ele impediu a construção daquele prédio, porque aquilo ia afetar as nascentes. E é o único caso em São Paulo onde o Ministério Público e a Justiça deu ganho de causa baseada no Código Florestal. Porque para ambiente urbano, o Código Florestal, eles fazem de tudo para que ele não respeite. Entendi. E ali é um movimento emblemático, é incrível, fica numa travessa da Avenida Pompeia, chama Praça Homero Silva. Sim. E é incrível, quem quiser conhecer, eu convido, porque é um lugar onde as nascentes foram preservadas, fizeram lago, tem peixe, as crianças vão brincar, é uma coisa incrível. Tem o Cerrado Infinito também, que é um outro coletivo ali naquela praça. O que é Cerrado Infinito? É do Daniel Cabaleiro, também é outro coletivo incrível. O que seria na prática? Ele tem ali naquela praça tem um pedaço do Cerrado, ele descobriu isso. E ele faz essas ações para que as pessoas tenham a ideia da importância do Cerrado. Cerrado seria
tipos de vegetação. É, o tipo de vegetação. Mas e aí, sabe qual é a importância do cerrado com as águas? Se você tirar o cerrado, os rios voadores vão parar o caminho deles e a água não vai... Rios A água da voadores seriam Amazônia... as nuvens carregadas de água. As nuvens da Amazônia não chegariam no Sudeste. Entendi. Entendeu? Então, o dia que acabar o cerrado, acaba a água no Sudeste. Ele evapora antes. Ela é direcionada para algum lugar. Vai bater naquele lugar quente que não tem a passagem, ela vai para outro lugar. Vai desviar, né? E aí a gente vai ficar sem água no Sudeste. Então é importante a manutenção do cerrado. Que legal. As pessoas não têm noção disso. Não tem. Por Todo mundo acha que a água vem da torneira. Não vem. A água não vem da torneira. A água vem do céu, da chuva. E não precisaria necessariamente vir só das represas, né? É uma pena. Esse é um outro caso, Nelson. A água, quando você falou, não necessariamente precisaria vir das represas. O que a gente faz hoje é um contrassenso. A gente vai buscar água a 40 quilômetros da cidade de São Paulo. Por exemplo, estou citando Cantareira, né? Sim. 40 quilômetros, você fez um reservatório gigante ali. Sim. Né? Mas em compensação, toda essa água que está aqui abaixo dos nossos pés, nós temos 300 cursos d'água em São Paulo. Sim. Você não anda mais de 200 metros na cidade de São Paulo sem pisar em cima de um curso d'água. Entendi. Entendeu? A gente não usa essa água. Entendi. A gente está usando para transportar efluente. A gente está tratando essa água como um fator de incomodidade. Aquela que dá enchente, que as pessoas morrem. Suprimiu da paisagem urbana. É verdade. Isso foi uma coisa, um higienismo horrível que nós fizemos com os nossos cursos d'água. Porque em todas as cidades do mundo, cara, estive em Budapeste agora em maio, se você olhar a maneira como eles tratam uma nascente, a água escorrendo. Budapeste é Hungria? É, na Hungria. Se você estive em Tallinn, na Estônia, ela escorre, ela tem um lugarzinho que ela sai. Ou seja, eles ali virou um centro urbano, mas eles respeitaram os cursos d'água, né? Houve mais conscientização, é isso que você Claro, está dizendo? Então você vai construir agora em cima de uma nascente, no meu Instagram tem assim, em vez do prédio pegar aquilo, transformar aquilo numa coisa bacana, eles meteram concreto em cima da nascente, cara. Que triste, assim, né? É um pensamento que não cabe mais. A gente está em frente à mudança climática, cada vez vai ficar mais quente, cada vez vai chover Já mais. Tá ficando. Cada vez vai Furacão, o período de estiagem, furacão, tornado. Tornado, Sabe? eu nunca ouvi falar tornado. Então, né? Só no filme americano. Nunca. Isso está acontecendo agora aqui. É verdade. Imagina isso acontecendo num centro grande como São Paulo, o estrago que não faz. Meu Deus do então, céu. A gente tem que mudar. Sem estar preparada para isso, porque aqui, né, a gente vê que em alguns países onde tem muito, Estados Unidos, onde tem muito, né, o tornado, já tem o esconderijo ali, né? Sim. E não interessa quem sejam os governantes. Como eu falei para você, não a água, ela não tem cor, não tem cheiro. A água é de todos. A água não tem partido político. Não, então, todos têm que tese nem teria dono, né? Não tem dono. A água é um bem universal, cara. Assim, a gente não pode... Desculpa, mas a gente não pode mais tratar a água da maneira que nós tratamos. Principalmente nos centros urbanos. E quando a gente não trata bem a água, a gente não trata bem as futuras gerações. A pessoa Exatamente. quer tanto deixar a herança, não quer? Eu vou trabalhar, vou comprar um monte de imóveis, eu vou ser um grande empresário e vou deixar para os meus filhos herdar. Mas se não tiver água, você não herdou nada. Exatamente. Você só ajudou a destruir o planeta. Exatamente. Não Na tem prática, dinheiro. Não. A gente tem mania de achar que engenharia e o dinheiro resolve tudo. Resolve tudo e não resolve. Não resolve. Aliás, pode resolver para poucos, né? Quem tem muito dinheiro vai ficar... Quando faltar água, quem tiver muito dinheiro não vai ter problema de água, mas a maior parte da população vai ficar sem. Inclusive, o dinheiro não tem nem conseguido resolver o problema das guerras, né? Que Exato. Aí na Ucrânia e Rússia, na faixa de Gaza, né? Que não deixa de ser guerra, independentemente dos objetivos da ideologia, é uma guerra. É uma guerra. E na guerra, quem paga o preço maior são os idosos, crianças. Exatamente. Né? Os deficientes. E o político que decidiu a guerra, ele estava sentado na cadeira dele. Sim. Quem paga é a população. Mexendo no joystick lá, né? Exatamente. Jogando game, né? Jogando game. É terrível. Agora, vamos falar de coisa boa aqui. Esse trabalho que você faz levando pessoas para conhecer as nascentes, os estudantes, como é que funciona na prática? O que você tem feito lá? O que vocês fazem para fazer esses trabalhos muito legais aí de passeios, de conscientização? Isso é uma coisa incrível, isso que dá maior prazer. Claro. Quando a gente faz esse passeio da Caminhada das Nascentes, a gente junta as pessoas num ponto de partida, numa praça em geral, e a média é de 150 a 200 pessoas que saem no sábado de manhã, sem nenhum tipo de atrativo que não seja olhar as águas que brotam da calçada, que brotam de todos os lugares. Claro que ao longo dos anos nós fomos incrementando esse passeio. Então nós levamos uma pessoa para informar sobre a arborização urbana. Essa árvore aqui é um pau-ferro, essa outra aqui é um alfeneiro, é uma invasora.
Então, para as pessoas saberem, conhecerem a Aham. arborização urbana. E levamos o Gerson das abelhas para detectar onde tem colmeia de abelha no bairro. Sim. E também nós mostramos as nossas iniciativas, ou seja, essas composteiras, passamos pelas composteiras e mostramos uma em maturação, uma em alimentação. Mostramos também a geomorfologia do terreno, mostramos o primeiro jardim de chuva que foi feito na Zona Oeste, foi feito pelo nosso Que coletivo. seria isso? Explica O jardim melhor. de chuva Que é um jardim de chuva? é um sistema de solução baseado na natureza. Ah. Ou seja, é uma drenagem sustentável. Em vez de você fazer o piscinão, você infiltra a água na terra. Ou seja, onde tem a água, onde tem o caminho da água, você direciona aquela água para ela ser infiltrada. Ou seja, você faz Entendi. um grande, agora falando numa linguagem mais simples, um grande caixote Entendi. de pedra de brita com areia, com Sim, vidinho, permeável. coloca uma vegetação em cima e depois aquela água infiltra ali, ela sai muito infiltra. mais limpa ali do outro lado. Entendi. A própria planta, a raiz da árvore faz esse Ela processo faz esse de processo, filtragem. fitorremediação chama. Que legal. Filtragem e ela chega muito mais limpa no curso d'água. Então, se você tiver cada vez mais, se o solo for permeável, dessa maneira você pode até tratar a poluição difusa, que é aquela poluição dos evitar as carros. enchentes, diminuir o resultado das enchentes. Exatamente, né? você tira a velocidade da água, você infiltra e ajuda a mitigar as enchentes. Mitiga as Ilha enchentes. de calor, por exemplo. Se você vai num lugar onde tem esse sistema, a temperatura é muito mais agradável do que num lugar árido, entendeu? Onde a água passa própria reto. sombra já é uma coisa, já é um Exato. lugar agradável. Você fica à falando sombra nisso, de uma árvore. eu fiz né? um passeio com massa fume, com os alunos lá Falar sobre depois o você fala como Saracura. você conheceu o Massa Massa, Fume, tá? Aham. E nós passamos por um lugar na Rua Rocha, onde tem, assim, tava um sol escaldante. E aí eles colocaram umas plantas, umas trepadeiras, e você passa ali no meio daquele complexo ali, mas é na frente de uma casa. Eu juro pra você, são 3 ou 4 graus mais. Você sente o mais frescor, agradável, né? do que o sol. Então, esses passeios são incríveis também. Eu também faço passeio com as crianças das escolas. As escolas me procuram, eu tenho o stencil, eu marco. Se você olhar na cidade aqui, onde tem uma marcação, um stencil feito. Aqui tem uma nascente, fui eu que fiz. Que legal. Eu faço vejo esse no seu grafite. Instagram, assim, tem algumas Esse fotos grafite. do seu Marco, trabalho, né? Marco também os cursos d'água, para dizer que ali passa aquele curso d'água, mesmo que as pessoas não vejam, que seja uma avenida. Então, aqui passa o Saracura, Entendi. aqui passa o Rio Verde, aqui passa o Córrego das Corujas, né? Para as pessoas saberem que ali tem um curso d'água. Porque se você não sabe, aquilo não existe, Não entendeu? existe. Desde que você não conheça, aquilo não existe. Então, Nossa, que legal. E voltando ao Massa, né? O professor Massa Fume, qual o trabalho que vocês fazem o juntos? Massa eu conheci ele um pouquinho antes do projeto de lei das nascentes urbanas, né? E ele também foi convidado para fazer, para elaborar esse projeto de lei, que é muito bacana, O 719 que seria esse projeto de de lei? Como 2021. seria? Ele tem o cadastramento das nascentes, cadastramento, monitoramento, e ele também ele cria o projeto Adote uma Nascente, ou seja, aquela pessoa que vive em cima de algum lugar e tal, ela não vai ser tirada dali. Simplesmente ele vai monitorar, ele vai cuidar daquela nascente para que aquela nascente não seja destruída, né? Entendi. Para preservar a nascente. E o fato da gente também poder cadastrar essa nascente no poder público e dizer que ela existe, né? Você evita que alguém construa alguma coisa lá, entendeu? Que destrua aquele lugar. Tem uma proteção legal, né? Então, tem uma proteção legal que já é do próprio Código Florestal, que a gente não respeita, que nós não respeitamos. Infelizmente, né? Infelizmente, porque depois... desculpa, mas tem uma frase do Krenak que vai dizer assim, ó, dinheiro não se bebe, né? Se você está com sede, você pode estar no meio do deserto, tem $1 milhão ali na sua frente, você não vai beber aquele dinheiro. O que valeria muito mais para você é ter uma garrafa de água. Trocar por uma garrafa de água para chegar até às vezes ali, né? E aliás, a garrafa e o litro da água, se você vai comprar no supermercado, tá mais caro que o litro de gasolina, né? Sim, tá ficando caro, tá ficando mais caro que a Coca-Cola. Exatamente. É isso aí. Então, mas deixa eu te falar, em relação a esse seu trabalho, que é extremamente importante, né? Como é que faz para ir acessando, para conhecer o seu trabalho? Você tem o seu Instagram? Eu tenho o meu Instagram, eu vi o seu Facebook. Chama MRO Águas Urbanas. MRO Águas Urbanas. MRO Águas Urbanas. De lá eu faço um pouquinho
descrevo um pouquinho do meu trabalho ali, né? Tem algumas coisas que são interessantes ali que as pessoas podem ver, mas tem outros coletivos também que são interessantes de conhecer, o Rios e Ruas, que inspira tanta gente. Coletivos seriam os grupos de Os pessoas. grupos, o Rios e Ruas é incrível também. O coletivo Ocupe Abrace também, todos eles estão no Instagram. O Secura Humana também está no Instagram, Sim. são atores. O Barolo é ator e o El é geógrafo. São coletivos incríveis de pessoas, né? E o Márcio eu conheci no meio dessas coisas, dessa brincadeira nossa de fazer. Né? Grande arquiteto, desenhou o Parque do Rio Bexiga, não sei se o desenho dele vai ganhar. Mas ele, fora isso, ele e o Zé Gui, eles fizeram um trabalho bacana na Grota do Bexiga. Fez projetos assim, até em Dubai, né? Ele é incrível. Ele é fundador da Escola da Cidade, que é uma faculdade incrível, que não tá... Eles formam urbanistas, né? Gente que pode desenhar a cidade, gente com consciência crítica, né? Para poder desenhar uma cidade de maneira mais amigável, né? Assim, a gente não precisa hoje o meio ambiente não precisa ser inimigo da área urbana, né? Nem deve, né? A gente tem que caminhar harmoniosamente, ou seja, tudo bem, se a gente não conseguir mais revitalizar um curso d'água, a gente tem que ressignificar. Tem tantos exemplos disso, o Rio Mapucho do Chile, o Rio Madrid, o Manzanares, sabe? Tem lugares, o Sena, o Tamisa. Todo mundo conseguiu, por que a gente não consegue? Verdade. Então a gente tem que ter políticos realmente com vontade. Né? Tem que ter vontade política para a gente poder. Não pense só no imediatismo. Exatamente, no voto, porque esse é né? um programa para 30 anos, Sim, né? Questão de sobrevivência, questão de deixar um legado, né? Acho que o político, como todos nós, precisamos deixar um legado, né? E se eles souberem o ganho político que eles vão ter fazendo isso, seria incrível. Claro. Agora, é uma pena que São Paulo, por exemplo, eu fui consultor de segurança hídrica na Lei de Segurança Hídrica, né? Esse projeto de lei. É uma pena que a gente não use essas oportunidades para a gente repensar nossa cidade. Por exemplo, São Paulo não tem nada de reciclagem de água. Zero. Tem tanta água boa que a gente poderia reciclar, entendeu? Eu não estou falando água de esgoto. Mas que a gente poderia reciclar para outros usos, né? E outras coisas, as piscininhas, a lei das piscininhas, fazer com que os prédios utilizem água de reuso para lavagem, entendeu? Sim. Sabe, é incrível, ou seja, mesmo você não precisaria dar o flush com uma água limpa tratada da Sabesp. Esse flush a gente poderia usar da água cinza, poderia reciclar. Tem uma série de iniciativas que a gente poderia já estar adotando, porque as coisas só vão piorar. E nós ainda não começamos, né? Verdade. Maurício, para irmos aí para caminharmos para o encerramento, eu gostaria que você passasse uma mensagem direta aqui para o público, né? Do que você acha, qual é a sugestão, qual é a orientação que você dá aí diretamente para as pessoas que estão assistindo, o que você gostaria de falar para os espectadores? Em primeiro lugar, a gente teria que educar nossas crianças, né? Para que elas possam mudar o nosso futuro. Em segundo lugar, eu acho que os políticos eles deveriam adotar uma postura mais eficiente em se tratando das águas urbanas, ou seja, a limpeza dos nossos cursos d'água, dos nossos córregos, né? É fundamental. Terceiro, a gente profissionalizar algumas pessoas para que elas possam atuar de maneira efetiva na limpeza das águas urbanas, ou seja, hoje é difícil, isso está empurrado para a Sabesp, para a CETESB, ou seja, o poder público, é muito difícil. Você hoje definir, uma pessoa teria que ter nós precisaríamos de uma secretaria especial para poder trabalhar na área de segurança hídrica, né? Esse foi um projeto, uma proposta já da Lei de Segurança Hídrica que não foi cumprida, ou seja, tem uma comissão de segurança hídrica que está hoje alojada numa secretaria, mas não é de uma maneira efetiva. Então a gente precisaria fazer tudo isso, mas eu acho que o essencial hoje seria a gente fazer com que as crianças tivessem consciência que a água não sai da torneira, que a água ela cumpre um ciclo natural, que a água não sai da garrafinha, que não está no supermercado. A gente tem que ensinar as crianças, porque só elas vão poder mudar. Os adultos hoje, até hoje, você vê aquelas senhoras lavando à frente da casa com aquelas mangueiras, empurrando folha, sendo que a gente está numa época de crise hídrica, ou seja, elas foram criadas numa época que a gente tinha muita abundância. Hoje não, a situação é de escassez, então
a gente tem que encarar isso de uma maneira mais séria, né? E mudar realmente a nossa mentalidade a respeito das águas. As águas não servem mais, não servem para transportar efluente. A água é vida, a água é fonte de vida. A gente tem que tratar da água urbana de uma maneira mais justa, não como um fator de incomodidade, mas como um fator de vida. É isso. Ok, ok. Fico muito grato aí pela entrevista, pela mensagem extremamente importante que o Maurício tá passando aí para os espectadores, né? É um pioneiro aí na proteção, na defesa das águas urbanas, tá? Com foco aqui em São Paulo, na capital, especialmente na Vila Beja, que é a área dele. Ele tá, e esse movimento, essa ideia, essa cultura precisa se expandir, que é uma questão vital. Agradeço também ao professor Robson Guedes, o Robinho, né, empresário e dono da Contabyte, que é proprietário aqui, criou esse estúdio fantástico, ao nosso amigo Jovem Rock, que está hoje o técnico de imagem e som. E é isso aí. Eu só quero agradecer também aos espectadores, convidar a todos para assistirem os vídeos, inscreverem-se no canal do TanumaCast, deixarem seus likes, assistirem a estreia e também deixarem os seus comentários abaixo dos vídeos, que é muito importante, a gente sempre responde, tá? Gratidão, tá, pela aula, professor Maurício. Obrigado, Nelson. Obrigado pela oportunidade.